Então vamos lá, pessoal. Eu postei um vídeo aqui tratando sobre os mitos do processo por superendividamento. Um vídeo curto aí de 1 minuto e meio, mais ou menos. Inclusive eu postei no meu canal no Instagram, @AlencarAdvocacia. O que acontece? Surgiram várias dúvidas de pessoas falando que, mas eu achava que o processo por superendividamento, a limitação dos empréstimos é 30%. E no vídeo que eu postei, eu expliquei para vocês que não é bem assim, tá? Não significa que você vai ingressar com o processo por superendividamento, você vai conseguir a limitação dos seus empréstimos a 30%. Fora isso, várias pessoas comentaram que outros advogados, outros profissionais divulgam quando você ingressa com o processo por superendividamento, você consegue sim a limitação dos seus empréstimos a 30%. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês de forma prática, mostrando decisões judiciais do que vem acontecendo nos processos, onde vocês verão que tem diversos parâmetros, onde o juiz tem definido de diversas formas qual será o mínimo existencial para cada consumidor. Tá? Então você precisa acompanhar esse vídeo para você entender a realidade dos processos. Uma coisa é a gente querer que sejam limitados os empréstimos a 30%. Outra coisa é de fato acontecer na justiça. Tá? Estou falando para vocês aqui com base em decisões judiciais do Distrito Federal. Se isso eventualmente acontece em outros estados, essa limitação a 30%, pode até ser que de fato ocorra. Mas ainda assim, sobre essa questão da limitação dos empréstimos a 30%, eu vou gravar um outro vídeo para vocês, e aí vocês vão entender o porquê que não é tão simples essa limitação dos empréstimos a 30%. Eu vou demonstrar para vocês qual tem sido a dificuldade de limitar os empréstimos a 30%. Então, repito, as decisões que eu vou apresentar para vocês aqui são decisões judiciais proferidas no DF nesses últimos quase 3 anos aí que a lei do superendividamento ela foi aprovada. Com base nessas decisões judiciais, vai servir como parâmetro para você até decidir se vale a pena ou não ingressar com essa ação na justiça, sabendo que essas têm sido as bases das decisões proferidas aqui no DF até então. Nada impede que um outro juiz traga um argumento completamente diferente para identificar um mínimo existencial de determinado consumidor, determinado devedor. Então veja só, essa aqui é uma decisão judicial onde o juiz ele definiu como um mínimo existencial as despesas essenciais do devedor, ou seja, as despesas essenciais da parte autora do processo. Esse aqui deveria ser o ideal, tá? Esse deveria ser o padrão. É dessa forma aqui que se ensinam nas doutrinas. Era dessa forma que estava no projeto, que a definição do mínimo existencial deveriam ser as despesas essenciais do consumidor. Só que esse artigo que tratava sobre a definição e sobre os parâmetros para ferir o mínimo existencial de determinado consumidor, devedor, ele foi retirado do projeto. Ao longo desses 12 anos que o projeto ficou em tramitação na Câmara e Senado, até sua aprovação, tá? Além de ter sido vetado também alguns dos seus artigos, tá? Então, esse aqui deveria ser o padrão. Então, veja só, o juiz, ele nomeou um perito, que hoje já tem sido algo padrão, antigamente era muito difícil, o juiz entender que é obrigação do magistrado criar o plano de pagamento, que é obrigação, se ele não tem condições de criar esse plano de pagamento, que ele então nomeie um perito para poder preparar esse plano de pagamento. Ele apresentou algumas perguntas para que o perito ele crie esse plano de pagamento. E para fins de definição do que é mínimo existencial, ele colocou: vai ser o valor mensal das despesas essenciais do autor, como aluguel, com luz, com água, internet, supermercado, transporte, educação, condomínio, tributos, entre outras despesas essenciais. Tá? Então, esse aqui deveria ser o padrão das decisões judiciais. Essa decisão aqui está de acordo com a doutrina e também com o projeto de lei. Como eu disse para você, acabou sendo retirado esse artigo que tratava sobre a definição do mínimo existencial. Vamos agora aqui para a segunda decisão judicial, onde o magistrado definiu que o mínimo existencial do consumidor será 65% da sua renda. E 35% descontado direto na folha de pagamento será disponível para pagamento do plano de pagamento, ou seja, para pagar todos os credores desse devedor aqui. No caso aqui são diversos
credores. Ó, tem o Banco Itaú, tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Mercado Pago, Mercado de Crédito e Financiamentos e no Pagamentos. Então, vai ser criado um plano de pagamento, preservando para esse consumidor 65% da sua renda e 35% será descontado diretamente no contra-cheque para pagar esses credores que eu citei aqui para vocês. Nesse caso aqui, ele não nomeou um perito, mas ele remeteu o processo para a Contadoria Judicial do Tribunal para poder criar esse plano judicial compulsório. Ele deu os parâmetros que o contador judicial do tribunal deverá observar. Então veja que ele estabelece que o plano de pagamento deve observar o prazo de 5 anos. Além disso, estabeleceu que o limite a ser descontado mensalmente na folha de pagamento do exequente será de 35%. E os juros dos contratos somente deverão incidir se não comprometer a renda durante esses 5 anos para comportar o pagamento desses frutos civis. Então, só será cobrado os juros dos contratos se for possível pagar esse plano de pagamento respeitando os 35%. Se for aplicar os juros remuneratórios desses contratos, vai ultrapassar os 35% ou vai ultrapassar o prazo de 5 anos. Então, não terá cobrança de juros, eu sempre falei para vocês aqui. E a lei está muito clara também. A lei determina que o devedor pague o valor principal. O valor principal, e é no mínimo, né? Então, o valor principal, como diz a própria lei, é a dívida principal sem juros, sem multas, sem encargos. É apenas o valor principal ali, mínimo. Repito, é mínimo. Se for possível, como aconteceu aqui nessa decisão judicial, sim, vai ser cobrado juros contratuais ou juros menores, desde que não ultrapasse o prazo de 60 meses, e nesse caso aqui, não ultrapasse o limite de 35%. Se reduzir os juros ainda assim não conseguiu pagar aquela dívida em 5 anos, respeitando os 35%, zero juros. A não conseguir pagar de forma nenhuma, então vai julgar improcedente, porque não conseguiu adequar essa dívida nesse limite de 35% que o juiz estabeleceu como parâmetro e não consegue pagar essa dívida em 5 anos. Além disso, ele estabeleceu aqui que deverá ser aplicada a correção monetária pelo INPC sobre cada uma das parcelas calculadas. Isso também estabelece no artigo 104b, parágrafo 4º. Está perfeita essa decisão judicial aqui. E veja, aconteceu o que muita gente acaba divulgando aí, a limitação dos empréstimos em folha de pagamento a 35%. Então, mesmo empréstimos bancários que não sejam consignados serão limitados a 35%, desde que realmente consiga pagar esse plano em 5 anos, tá? Então, essa é uma decisão judicial. Segunda decisão. Vamos para a terceira. A terceira decisão judicial é muito parecida com a primeira decisão judicial. Aqui ele já manda limitar a 35% do salário bruto, tá? Que é muito próximo. Então vai acontecer praticamente a mesma coisa. Veja aqui no início, ó, isso aqui é uma sentença que foi cassada. Provavelmente é porque o juiz ele não seguiu o que diz a lei do superendividamento. Então, a parte autora recorreu para a segunda instância e conseguiu anular essa sentença. E o juiz foi obrigado, mais uma vez, a receber aquele processo e agora seguir o procedimento que estabelece a lei. Então, veja que, no primeiro momento, ele intima os bancos para apresentar os cálculos do saldo devedor a ser liquidado, veja só, sem a inclusão dos juros. Tá vendo? Sem juros. Exatamente como diz o artigo 104b, parágrafo 4º do CDC. Pagamento de, no mínimo, valor principal devido. Então, aqui ele quer que o autor, que o consumidor, ele crie o plano de pagamento, tá? Em total desacordo com a lei, pois o artigo 104b, parágrafo 3º do CDC, estabelece que a obrigação é do magistrado, se ele não tem condições de criar o plano, então ele nomeia um perito. Mas não vou entrar nessa questão aqui agora, tá? Deixa para outro vídeo. Então aqui ele traz os parâmetros. O limite a ser descontado mensalmente em folha de pagamento do autor será de 35% do salário bruto, abatido apenas os descontos compulsórios, que é Previdência Social, Imposto de Renda, entre outros descontos obrigatórios. Vamos agora para a quarta decisão judicial. Também então, são vários credores aqui, ó, Banco de Brasília, Banco BMG, Banco Santander e Cartão BRB. Nesse caso aqui, ficou muito genérico. O juiz simplesmente nomeou um perito, falou para o perito, deve criar um plano de pagamento de uma forma que contemple medidas de temporização e de atenuação dos encargos. Então, deixou aberto aqui, e de forma bem subjetiva, para que esse perito ele cria esse plano de pagamento apenas respeitando o prazo de 60 meses e que de fato ocorra a redução dos encargos. Veja só, já esse aqui é uma outra decisão judicial onde o juiz também ele não definiu o mínimo existencial desse consumidor aqui. Ele apenas pede para o perito realizar um novo cálculo, então significa que o cálculo anterior foi impugnado pelas partes, indicando a parcela mensal igual e sucessiva, que será devido a cada credor.
respeitando o prazo máximo ali de 5 anos, que são 60 meses. Até agora, as decisões judiciais que eu mostrei para vocês têm sido unânime que não são devidos juros nesses contratos quando é feita a criação do plano de pagamento, que é o que eu sempre falei aqui para vocês e também sempre questionei, sempre briguei muito com os magistrados sobre essas questões, que a lei fala pagar no mínimo um valor principal devido. Se for possível, daí sim vai pagar os juros do contrato, a redução dos juros e tudo mais, sempre respeitando o prazo de 5 anos de uma forma que não comprometa a subsistência daquele consumidor. Então, tá vendo? Tem sido hoje uma unanimidade entre os magistrados que realmente é para pagar no mínimo o valor principal devido, sem juros, sem multa, sem tal como estabelece o artigo 104b, parágrafo 4º. Não tem nada de muito complexo para entender. É o que está no artigo, está muito simples isso. A sexta decisão judicial também sobre a definição do mínimo essencial. Aqui já é bem diferente. Nesse caso aqui, o juiz ele definiu como mínimo essencial um salário mínimo. Já fala que o decreto 11.150/2022, que fixou como mínimo essencial os R$600, que foi atualizado inclusive em 2023, então em 2022 eram R$300. E veio o novo decreto agora no ano passado, já com o novo presidente, que é o decreto 11.567, aumentou para R$600, mudou praticamente nada, né? Então, o juiz entendeu que esse mínimo existencial que foi definido em um decreto não é o adequado. Ele diz o seguinte, o mínimo existencial deve ser aferido conforme o caso que se apresenta, pois a fixação sólida e crua de valor específico pode levar a disparidades. Diante disso, importa que no presente caso, então nesse caso específico, ele entendeu que deve ser preservado para esse consumidor aqui o salário mínimo nacional. Então, ele pegou aqui os contra-cheques que ele tem, no portal da transparência, e aí entendeu que um salário mínimo será suficiente para preservar esse mínimo existencial aqui desse consumidor nesse processo. Isso não significa que em outro processo ele não possa definir um outro valor. Como ele mesmo disse aqui, a definição do mínimo existencial tem que ser analisado caso a caso. Para esse caso que ele entendeu que é um salário mínimo. Ele traz até algo diferente aqui, ó. Nada impede que o requerente venda seus bens para saldar parte da dívida ou sua totalidade. Contudo, deverá fazê-lo fora do procedimento de repactação das dívidas, já que se trata de uma ação bastante específica, bastando tão somente informar a este juízo, que é uma boa também, viu, pessoal? Imagine você conseguindo ali a redução dos seus juros e você tem algum bem que você possa desfazer naquele momento para poder quitar aquelas dívidas com a redução dos juros. Você tá vendo? Você vai ter a quitação dos seus contratos, você vai economizar muito dinheiro aqui. Eu tenho 2 carros, eu tenho um carro que eu posso vender e pagar boa parte do plano, ou até mesmo quitar esse plano de pagamento. Também tem essa opção que o juiz deixou aqui em aberto para essa parte autora. Já nessa 7ª decisão judicial, já é uma situação muito mais complicada, que é quando o juiz define como mínimo existencial simplesmente aquilo que prevê o decreto 11.150, que foi atualizado pelo decreto 11.567. Definiu como mínimo existencial R$300, mas que foi majorado no ano passado para R$600, que mudou praticamente nada. Então, quando o juiz profere uma decisão assim, a situação é muito mais complicada, porque de fato o juiz está sendo muito legalista, ele simplesmente aplica o decreto 11.150. E veja só, que ele tem conhecimento que já existem 3 ações discutindo, ele só colocou 2, mas são 3, que tem 3 ações discutindo se o decreto 11.150 ele é ou não constitucional. Mas quando não foram julgadas até o momento a sua eficácia e nem a determinação de suspensão da sua eficácia, o juiz entendeu que deve ser aplicado o decreto 11.150. Tem que pesa haver críticas, que é o que ele está falando aqui. Então ele até sabe que o decreto é inconstitucional, ele sabe que não resolve a situação da pessoa que está sobreendividada, ele tem conhecimento disso, mas qualquer plano de repactuação que não considere o decreto teria como fundamento critérios estritamente subjetivos, que, segundo ele, não cabe ao julgador, mas cabe sim, como já mostrei para vocês, a decisões anteriores. Segundo ele, poderia afetar a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, de acordo com o magistrado, a princípio lícitas, legais. Ele traz esses parâmetros aqui para o perito, para quando for criar o plano de pagamento, preservar para a parte autora aqui apenas
R$ 600. E todo o restante do seu salário vai ser para pagar o plano de pagamento compulsório, vai ser para pagar todos os seus credores. Nessa mesma imagem, tem uma outra decisão judicial, onde outro magistrado também entendeu que o mínimo existencial será os R$ 600, com base também no decreto 11.150. Ele até traz aqui o seu fundamento. É evidente que a lei do superendividamento ela tem como propósito preservar uma subsistência digna do consumidor e não um padrão de vida anterior ao endividamento. Que eu falo para vocês aqui, tem muita gente que espera, com o processo por superendividamento, manter um padrão de vida que ele tinha antes, ou um padrão de vida elevado. E não é a ideia do processo. A ideia do processo é garantir o mínimo do mínimo. Apenas isso. Não que seja correto fixar R$ 600, que é um absurdo, mas é o mínimo do mínimo. Não manter o padrão de vida que você tinha ou um padrão de vida elevado. Tá? Não é essa a ideia do processo. Então ele diz mais que a lei também não visa criar uma vantagem para o consumidor para poder levantar empréstimo e não pagar e depois ajuizar uma ação judicial para buscar algum tipo de vantagem. Já é mais uma crítica que ele faz contra o consumidor. Além disso, dos empréstimos contados no contra-cheque, também tem descontos diretamente na conta corrente desse consumidor, o que ele constatou que há o comprometimento de 100% da renda. Esse aqui, de fato, é um padrão que a gente tem percebido aqui, principalmente em Brasília. São empréstimos consignados no contra-cheque, empréstimos na conta corrente, que compromete totalmente a renda do consumidor. Então, tá aqui, ó. O juiz entendeu que esse caso aqui é de superendividamento porque está retendo 100% da renda desse consumidor. Então, ele é uma pessoa superendividada. Então, ele instaura aqui o processo por superendividamento, cita até o artigo errado aqui, é o 104B, que o 104A já foi, que é da audiência de conciliação, determina que seja criado, aqui há um outro equívoco também. Ele pede para o autor apresentar um esboço do plano de pagamento, respeitando o prazo de 5 anos, preservando o mínimo existencial previsto no decreto 11.150, ou seja, os R$ 600. Então vocês viram, né? Existe sim a possibilidade do juiz definir como mínimo existencial 65% da renda do consumidor, de uma forma que limite os seus empréstimos a 35%. Mas que isso não é a regra. E é muito raro um juiz definir como mínimo existencial a limitação dos empréstimos a 30% ou a 35% da renda do consumidor. E quando o juiz define dessa forma, acaba surgindo um outro problema que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então, quem está divulgando esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, não está completamente equivocado. Pode ser que lá no estado dessa pessoa, lá na cidade dela, realmente tem um magistrado, e às vezes é um único magistrado, dependendo da cidade, onde já tem uma posição firmada que ele entende que quem está ingressando com a ação por superendividamento é para limitar os empréstimos a 30%. No final, o juiz pode fazer isso, como eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, essa definição, em tese, ele é subjetiva. Então, cada juiz vai definir um mínimo existencial para cada consumidor, dependendo do caso a caso. Então, ele vai analisar o processo e vai definir um mínimo existencial para aquele consumidor. Então, afirmar que todo mundo que ingressa com a ação judicial vai conseguir a limitação dos empréstimos a 30%, daí é a informação totalmente equivocada, diferente de uma decisão liminar. Pode ser que o juiz, no começo do processo, até que seja criado o plano de pagamento, ele limite os empréstimos daquele consumidor a 30%. Mas, quando for proferir a sentença, o plano de pagamento pode ser que ele ainda defina aqueles 30% para limitação dos seus empréstimos e criar o plano de pagamento, respeitando o prazo de 60 meses, ou pode ser que ele crie um outro parâmetro para poder definir o mínimo existencial daquele consumidor. Então, muito cuidado com as informações que vocês recebem. Pode até ser verdadeira, mas se é Distrito Federal, não tem sido a regra, tá? Muito difícil você conseguir uma decisão nesse sentido. Mas é isso aí, pessoal. Acho que esse vídeo aqui ficou bem claro para vocês. Mostrei as decisões judiciais, tá aí na tela para vocês, demonstrei tudo, tá muito claro. Então, vocês aí precisam entender as consequências desse tipo de processo por superendividamento e verificar se vale a pena ou não ingressar com essa ação judicial. Na minha visão, essa lei é a única saída para quem está sobreendividado. Então, você quer pagar o preço, você quer arriscar, ingressar com a ação na justiça, onde você pode ganhar, onde você pode perder, onde pode acontecer tudo isso aqui com você, então você procura a justiça, tá? Ingresse com esse processo por sobreendividamento, porque, infelizmente, é o único caminho. Não adianta você procurar o banco, renegociar, fazer portabilidade, deixar de pagar, que não vai resolver nada. Você está só jogando um problema lá para frente. E um dia,
essa conta vai chegar. Um dia você vai ter que pagar. Um dia vai ter que chegar nesse final. Não adianta nada você ficar pagando a mesma dívida 10, 15, 20, 30 anos, tá? Hoje os bancos já oferecem empréstimos para pagar em 20 anos. Por quê? Porque 10 anos já não tem sido suficiente. A pessoa quer renegociar para 20. E o banco está aceitando, porque o banco está ganhando ainda mais em cima de vocês. Então, solução hoje tem? Infelizmente, eu digo infelizmente, gostaria muito que vocês resolvessem pela via extrajudicial, juntamente com o banco, mas infelizmente não tem alternativa para quem está hoje sobreendividado, é só através da justiça. E ciente, pelas informações que eu passei aqui, do que pode acontecer. Cabe a você entender essas consequências e, juntamente com a sua família, refletir e verificar se vale a pena ou não ingressar com essa ação na justiça. Se entender que não vale a pena, tenta pagar os empréstimos sem renegociar, sem fazer portabilidade até o final. Porque não, se ficar renegociando, se ficar fazendo portabilidades, vocês estão só jogando um problema lá para frente. Então é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente de se inscrever aqui no canal também. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.